O manual de bombardeio de mergulho na Estação Aeronaval de Pensacola, em 1941, era cristalinamente claro sobre uma coisa. Você solta sua bomba a 2.500 pés. Então você sai do seu mergulho a não menos de 1.500 pés acima do alvo. A lógica era simples. Dê a si mesmo altitude suficiente para se recuperar do mergulho de 70 graus. Evite a sua própria explosão da bomba e fique acima do pior do fogo antiaéreo. Milhares de pilotos americanos memorizaram esses números. Eles os praticaram repetidamente em campos de tiro na Flórida e na Califórnia, lançando bombas de treinamento de 100 libras em círculos brancos pintados no deserto. A doutrina funcionou lindamente contra alvos estacionários e navios mercantes lentos durante exercícios de treinamento. Então veio a Guerra Real, e nada saiu de acordo com o manual. Em 7 de maio de 1942, durante a Batalha do Mar de Coral, o capitão-tenente William Birch liderou seu esquadrão SBD Dauntless contra o porta-aviões leve japonês. Os pilotos seguiram seu treinamento à risca, 2.500 pés de soltura, 1.500 pés de saída. Eles relataram 13 acertos diretos no convés de voo do porta-aviões. O navio afundou e todos celebraram. Mas quando você olhava os relatórios pós-ação de perto, algo não batia. Aquelas 13 bombas de 1.000 libras deveriam ter obliterado em minutos. No entanto, o porta-aviões permaneceu flutuando por quase 20 minutos, manobrando e lançando aeronaves, mesmo após múltiplos acertos diretos penetrarem seu convés de voo. O problema tornou-se impossível de ignorar exatamente um mês depois em Midway. Os bombardeiros de mergulho do capitão-tenente Wade McCluskey pegaram o porta-aviões japonês Kaga, com seu convés carregado com aeronaves armadas e abastecidas em 4 de junho de 1942. Os pilotos realizaram ataques de manual, altitude adequada, saída adequada, bombas caindo limpas de 2.500 pés. Eles viram suas bombas atravessarem o convés de voo do Kaga e detonarem dentro do hangar. O navio se transformou em um inferno, munição explodindo, explosões secundárias o dilacerando. Um ataque perfeito por todas as medidas no manual de treinamento. No entanto, o Kaga recusou-se a afundar. O porta-aviões queimou como uma tocha por 4 horas antes de finalmente deslizar sob as ondas. 4 horas. O ataque tinha destripado sua superestrutura e transformado seu hangar em um inferno, mas não tinha realmente quebrado sua espinha ou aberto seu casco para o mar. O navio morreu de incêndio e explosões de paióis, não de dano estrutural catastrófico ao seu casco. O mesmo padrão se repetiu com o Akagi e o Soryu naquele dia. Incêndios devastadores. Sim, baixas na tripulação. Absolutamente. Mas esses porta-aviões levaram um tempo espantosamente longo para realmente afundar. E parte disso veio das equipes de controle de danos japonesas, inundando paióis e afundando seus próprios navios em vez de apenas pelo dano direto das bombas. De volta aos porta-aviões Enterprise e Yorktown, os pilotos de bombardeiro de mergulho começaram a conversar entre si durante o longo voo para casa. Algo não estava certo. A doutrina prometia que uma bomba perfurante de blindagem de 1.000 libras, lançada de altitude adequada, penetraria o convés de voo de um porta-aviões, detonaria dentro do navio e causaria dano catastrófico. Essa parte funcionou. As bombas estavam definitivamente entrando e explodindo, mas os navios não estavam se desintegrando da maneira que todos esperavam. As bombas estavam fazendo exatamente para o que foram projetadas: penetrar, então explodir. Então, por que esses porta-aviões não estavam se partindo ao meio? O tenente John Cleese, que acertou 2 porta-aviões diferentes em Midway, colocou de forma direta em seu relatório pós-ação: estamos explodindo eles, mas não estamos afundando eles rápido o suficiente. A doutrina estava realizando missão matar, tornando o navio incapaz de lutar, mas não morte real. E em uma batalha onde cada minuto importava, onde um porta-aviões aleijado ainda poderia lançar mais um ataque, essa distinção significava que garotos americanos estavam morrendo. Em julho de 1942, as salas de prontidão de esquadrões em toda a frota do Pacífico estavam tendo conversas desconfortáveis sobre se o manual de treinamento estava realmente errado.
O primeiro piloto a ignorar deliberadamente a altitude de saída provavelmente o fez por acidente. O combate tem uma maneira de fazer você esquecer os números que memorizou no treinamento. Quando você está em um mergulho quase vertical a 250 nós, vendo rastilhos subindo em direção ao seu cockpit e suas mãos estão tremendo de adrenalina. Aquele número de 1.500 pés de saída torna-se mais uma sugestão do que uma regra. Mas em agosto de 1942, alguns pilotos estavam quebrando a regra de propósito. O tenente Stanley Swede Vestassa era um deles. Durante a Batalha das Ilhas Salomão Orientais, em 24 de agosto de 1942, ele forçou seu mergulho no porta-aviões japonês Ryujo até que seu altímetro estivesse girando para além dos 800 pés antes de soltar. Ele puxou o manche para trás tão forte que quase apagou com as forças G, saindo tão baixo que seu operador de rádio jurou que eles podiam ver marinheiros individuais no convés, olhando para eles. A bomba de Vestassa acertou o convés de voo. Mas algo mais aconteceu também. A bomba do seu ala, que todos pensavam ter errado por pelo menos 30 pés, causou um geyser massivo que dobrou as chapas do casco do porta-aviões, perto da linha d'água. O navio desenvolveu uma inclinação imediata e começou a inundar compartimentos que não deveriam ter sido danificados por um quase acerto. Ninguém deu muita atenção a isso na época. O Ryuju sofreu múltiplos acertos naquele dia e afundou rápido, muito mais rápido do que os porta-aviões em Midway. O relatório oficial creditou os acertos diretos pela morte. Mas o operador de rádio de Vestassa, o radiotécnico de aviação de segunda classe Charles Jorgensen, mencionou algo estranho em seu relatório informal durante o café naquela noite. Ele estava observando através de sua posição voltada para trás e viu aquela bomba de quase acerto atingir a água, e a explosão parecia viajar pela água horizontalmente, atingindo a lateral do navio como um punho invisível. Mais dados começaram a se acumular durante o outono de 1942. Durante a Batalha de Santa Cruz em 26 de outubro, o Esquadrão de Bombardeio 10 atacou o porta-aviões Zuiho. O alferes Paul Howering soltou baixo, muito baixo, a cerca de 600 pés. Ele relatou um acerto direto no convés de voo, mas o tenente James Shaw, voando atrás de Howering, definitivamente errou. Sua bomba espirrou na água a cerca de 25 pés da proa de bombordo do Zuiho. Shaw tinha certeza de que tinha desperdiçado sua munição e começou a xingar no rádio. Então os observadores no Enterprise chamaram sua observação. O erro de Shaw tinha aberto um buraco na proa do Zuiho, abaixo da linha d'água. O porta-aviões diminuiu a velocidade imediatamente para 12 nós e saiu de formação, inundando seus compartimentos dianteiros. Isso chamou a atenção. Um erro que causou dano de inundação que não deveria ser possível, a menos que... O padrão tornou-se impossível de ignorar durante a Batalha Naval de Guadalcanal, em 13 de novembro de 1942. Múltiplos pilotos de bombardeiro de mergulho saíram abaixo de 1.000 pés enquanto atacavam o navio de guerra Riei. Vários relataram quase acertos, espirrando bombas a 50 pés do casco. Os relatórios pós-ação de sobreviventes japoneses interrogados meses depois revelaram que o Riei sofreu danos subaquáticos extensos de explosões que nunca realmente tocaram o navio. Chapas do casco estouraram vazamentos, costuras racharam e uma linha de vapor se rompeu, tudo a partir de bombas que tecnicamente erraram. O comandante William Giles, o comandante do grupo aéreo no Enterprise, começou a coletar esses relatórios. Ele notou algo que a doutrina de treinamento nunca mencionou. Quanto mais perto você saía da água, mais eficazes se tornavam seus quase acertos. Uma bomba atingindo a água em alta velocidade não apenas explode e se dissipa, ela transfere sua energia através da própria água, e a água não se comprime como o ar. A onda de choque viaja através do meio líquido e atinge qualquer coisa próxima com força devastadora. Giles levantou isso com o oficial de engenharia do navio, o capitão-tenente Harold Jensen, que havia estudado dinâmica de fluidos no MIT antes da guerra. Os olhos de Jensen se arregalaram. Isso é efeito de choque subaquático, ele disse. Nós sabemos sobre isso a partir da pesquisa de cargas de profundidade, mas ninguém pensou em aplicá-lo ao bombardeio de mergulho.
Jensen passou os 3 dias seguintes em sua câmara fazendo cálculos enquanto o Enterprise retornava a Pearl Harbor. O que ele descobriu não era classificado. Era física básica que qualquer arquiteto naval entendia. O problema era que ninguém nunca havia explicado isso aos pilotos, e a doutrina de bombardeio de mergulho havia sido escrita por aviadores que nunca haviam considerado os efeitos subaquáticos. O som viaja pelo ar a aproximadamente 1.100 pés por segundo. Através da água do mar, ele viaja a 4.600 pés por segundo, mais de 4 vezes mais rápido. Mas uma onda de choque de uma explosão não é apenas som, é uma onda de pressão. E quando uma bomba de 1.000 libras detona na água, essa onda de pressão se move para fora em todas as direções a quase a velocidade do som através desse meio. A força explosiva não se dissipa da maneira que faz no ar. A água é aproximadamente 800 vezes mais densa que o ar e é essencialmente incompressível. Isso significa que a energia da explosão não tem para onde ir a não ser para fora, viajando pela água até atingir algo sólido. Quando essa onda de pressão atinge o casco de um navio, ela não precisa penetrar a blindagem. A onda de choque passa direto através das chapas de aço. O aço é, na verdade, um ótimo condutor para ondas de pressão e cria o que Jensen chamou de efeito de ariete hidráulico dentro do navio. O diferencial de pressão repentino faz com que rebites estourem, costuras se separem e chapas se dobrem para dentro. É o mesmo princípio que torna as cargas de profundidade eficazes contra submarinos, exceto que ninguém tinha pensado em usá-lo contra navios de superfície intencionalmente. A matemática era brutal. Uma bomba de 1.000 libras explodindo em contato com a água a 20 pés do casco de um navio entregava aproximadamente 15.000 libras por polegada quadrada de pressão às chapas do casco. Isso é suficiente para rachar costuras soldadas e comprometer a integridade estanque, mesmo que a própria blindagem resista. Uma bomba explodindo a 2.500 pés acima da água, em contraste, entregava sua força explosiva principalmente através de explosão aérea e fragmentação, eficaz contra estruturas superiores e áreas não blindadas, mas relativamente ineficaz contra o cinto blindado de um navio de guerra. Mas é aqui que a coisa ficou interessante. Quanto mais perto da superfície da água você solta a bomba, mais velocidade horizontal ela retém. Uma bomba lançada a 2.500 pés, em um mergulho de 70 graus, tem tempo para estabilizar e cair principalmente verticalmente. Uma bomba lançada a 800 pés ainda tem impulso para frente significativo. Ela entra na água em um ângulo, viaja subaquática por um breve momento antes de detonar. E essa distância de viagem subaquática a coloca bem contra o casco abaixo da linha d'água. A bomba nem precisa ser perfeitamente mirada. Um erro de 20 ou 30 pés ainda coloca a explosão perto o suficiente para que a onda de pressão cause danos sérios. Jensen apresentou suas descobertas ao almirante Thomas Kinkaid, em Pearl Harbor, em dezembro de 1942. Kinkaid, que havia comandado a força-tarefa de porta-aviões em Santa Cruz, imediatamente compreendeu as implicações. Os japoneses passaram décadas projetando navios com blindagem pesada acima da linha d'água. Cintos grossos protegendo espaços de máquinas, torretas blindadas, estruturas de paiol reforçadas. Seus projetistas assumiram que o fogo recebido chegaria horizontalmente de outros canhões de navios ou verticalmente de bombardeiros de mergulho. Eles otimizaram seus esquemas de blindagem para essas ameaças. Ninguém tinha blindado contra explosões subaquáticas vindas de cima, torpedos de submarino. Sim, a maioria dos navios de guerra tinha protuberâncias anti-torpedo e compartimentalização abaixo da linha d'água. Mas essas defesas foram projetadas para lidar com 1 ou 2 acertos de torpedo em áreas específicas. Elas não foram projetadas para lidar com múltiplos choques de pressão de bombas explodindo aleatoriamente ao longo de todo o comprimento do casco. O efeito de ariete hidráulico não se importava com as protuberâncias anti-torpedo. Ele apenas martelava cada chapa, cada rebite, cada costura dentro do alcance. A doutrina tinha dito aos pilotos para ficarem altos e ficarem seguros. A física estava agora lhes dizendo o oposto. Fiquem baixos, fiquem perigosos
e deixem a água fazer a matança. Os arquitetos navais japoneses fizeram uma aposta calculada, e em 1943 estava ficando claro que eles apostaram errado. Ao projetar seus navios de guerra nas décadas de 1920 e 1930, eles enfrentaram o mesmo problema que toda a marinha enfrentava. Você não pode blindar tudo. O aço pesa demais, e cada tonelada de chapa de blindagem é uma tonelada que você não pode gastar em canhões, motores ou combustível. Então você prioriza. Você coloca o material grosso onde os projéteis inimigos têm maior probabilidade de acertar. Os projetistas da Marinha Imperial Japonesa olharam para décadas de teoria de guerra naval e concluíram que as batalhas seriam decididas por canhões grandes, disparando em águas abertas a alcances de 10 a 20 milhas. Eles estudaram Jutlândia. Eles analisaram tabelas de artilharia e projetaram seus navios de acordo. O cruzador pesado Mogami, concluído em 1935, carregava um cinto de blindagem de 7 polegadas, protegendo seus espaços de máquinas e paióis, mas apenas acima da linha d'água. Esse cinto se estendia do convés principal até cerca de 3 pés abaixo da linha d'água, então parava. Abaixo dessa profundidade, a chapa do casco tinha apenas 1 polegada de espessura na maioria dos lugares, mal o suficiente para manter o oceano fora, muito menos resistir a forças explosivas. Isso não era estupidez. Era um projeto lógico baseado nas ameaças disponíveis. Projéteis inimigos chegando em uma trajetória plana atingiriam o cinto blindado. Fogo mergulhante de alcance extremo atingiria o convés blindado. Torpedos seriam parados pelo sistema de protuberância anti-torpedo. Compartimentos vazios e tanques de combustível projetados para absorver e dissipar explosões de torpedo antes que atingissem os espaços vitais do navio. Os japoneses fizeram os cálculos e construíram excelentes navios de acordo com os modelos de ameaça da década de 1930. Então, pilotos americanos começaram a lançar bombas na altura das ondas e toda a filosofia de projeto ruiu. O cruzador Suzuya demonstrou o problema perfeitamente durante a Batalha do Golfo de Leyte em 25 de outubro de 1944. Quando os porta-aviões de escolta do contra-almirante Clifton Sprague foram atacados por forças de superfície japonesas, suas poucas aeronaves disponíveis contra-atacaram com o que quer que tivessem. O tenente Paul Garrison, pilotando um caça-bombardeiro FM-2 Wildcat do porta-aviões de escolta, Gambier Bay, fez uma corrida de bombardeio de mergulho no Suzuya com uma única bomba de 500 libras. Ele saiu tão baixo que a esteira de sua hélice levantou spray da superfície do oceano. Sua bomba espirrou na água a 15 pés da lateral de estibordo do Suzuya. A explosão criou uma onda de pressão que rachou a chapa do casco do Suzuya ao longo de uma seção de 30 pés. As chapas de 1 polegada abaixo da linha d'água simplesmente não puderam resistir ao choque hidráulico. Água do mar jorrou em 2 espaços de máquinas e um bunker de combustível. A velocidade do cruzador caiu de 35 nós para 18. Pior, a rachadura havia danificado linhas de vapor, e sem pressão total de vapor, o Suzuya não podia operar suas bombas de controle de danos em capacidade total. Ele não podia bombear a água de inundação rápido o suficiente. Aquele único quase acerto de 500 libras não afundou o Suzuya imediatamente, mas o matou em missão. O cruzador ficou para trás da formação japonesa, vulnerável e lento. 2 horas depois, bombardeiros de mergulho americanos o encontraram novamente e terminaram o trabalho. Mas o ferimento fatal tinha sido aquela primeira rachadura em seu casco subaquático, o lugar onde seus projetistas economizaram na blindagem, porque nunca imaginaram a ameaça. A mesma vulnerabilidade existia em toda a frota japonesa. O navio de guerra Yamato, o navio de guerra mais fortemente blindado já construído, carregava blindagem de 16 polegadas em seu cinto principal e 9 polegadas em seu convés. Abaixo da linha d'água, fora de seu sistema de protuberância antitorpedo, sua chapa do casco tinha, em média, pouco menos de 2 polegadas de espessura. Essas chapas foram projetadas para conter inundações se o sistema de protuberância falhasse, não para resistir a forças explosivas diretas.
Os projetistas assumiram que qualquer explosão subaquática viria de torpedos atingindo a protuberância em um ângulo perpendicular, não de bombas criando ondas de pressão para baixo e laterais que contornavam o sistema de protuberância inteiramente. Oficiais de inteligência americanos, examinando manuais de controle de danos japoneses capturados em 1943, notaram outra coisa. A doutrina de controle de danos japonesa enfatizava combater incêndios e gerenciar danos nas partes superiores. Havia procedimentos detalhados para conter incêndios em hangares, reparar convéses de voo e controlar a inclinação de inundações acima da linha d'água. Mas os procedimentos para gerenciar múltiplas rupturas de casco abaixo da linha d'água eram relativamente esparsos. Em outubro de 1944, o que começou como improvisação desesperada tinha se tornado tática oficial, embora silenciosamente reconhecida. Quando a Força-Tarefa 38 navegou em direção às Filipinas naquele mês, as salas de briefing dos esquadrões de bombardeiro de mergulho incluíam algo que teria horrorizado os instrutores de treinamento em Pensacola: altitudes de saída recomendadas de apenas 500 pés para ataques a grandes combatentes. Os oficiais de briefing não chamaram isso de doutrina. Exatamente. Eles chamaram de técnica avançada, para pilotos experientes apenas. O comandante David McCampbell, liderando o Grupo Aéreo 15 do porta-aviões Essex, foi direto com seus pilotos de bombardeiro de mergulho em 24 de outubro de 1944. Vocês querem afundar esses bastardos, não apenas arranhar a pintura deles. Isso significa descer baixo o suficiente para que suas bombas não tenham quase tempo de queda. Soltem a 800 pés se puderem. Soltem a 500 se for preciso. Se sua bomba acertar a água ao lado do casco, isso não é mais um erro. Isso é uma morte. Seus comandantes de esquadrão tinham os relatórios pós-ação de 2 anos de combate no Pacífico. Eles leram as análises de engenharia. Eles sabiam que a física funcionava. Na manhã de 24 de outubro, ataques do Intrepid Cat e Essex encontraram a força central do vice-almirante Takeo Kurita, no mar de Sibuyan. O navio de guerra Musashi, navio irmão do Yamato e o segundo navio de guerra mais pesado já construído, tornou-se o caso de teste para tudo o que a Marinha havia aprendido. O capitão-tenente William Ellis liderou o esquadrão de bombardeio 18 de 12 mil pés, forçando seu mergulho até que seu indicador de velocidade aérea estivesse vibrando contra a linha vermelha. Ele soltou a 600 pés, saiu com força o suficiente para embaçar sua visão e nivelou com suas rodas praticamente roçando o topo das ondas. Sua bomba de 1000 libras atingiu a água a 10 pés do lado de bombordo do Musashi a meio navio. A explosão abriu uma rachadura de 40 pés na chapa do casco subaquático do navio de guerra. A água do mar inundou 2 salas de caldeiras, mas a bomba de Ellis foi apenas o primeiro de 19 quase acertos naquele dia, cada um martelando o casco do Musashi abaixo da linha d'água com ondas de pressão que seus projetistas nunca anteciparam. O sistema de protuberância anti-torpedo do navio de guerra funcionou conforme projetado. Ele absorveu o choque inicial, mas as ondas de pressão viajaram direto através da protuberância e racharam a chapa do casco interior atrás dela. Ao meio-dia, o Musashi estava inundando em 6 compartimentos diferentes, sua velocidade reduzida para 22 nós, e ele tinha uma inclinação de 6 graus para bombordo. Os ataques da tarde encontraram o Musashi já ferido. O capitão-tenente Hugh Winters, do Enterprise, trouxe seu esquadrão ainda mais baixo do que os ataques da manhã. Seus pilotos soltaram entre 400 e 600 pés, então saíram tão baixo que sobreviventes japoneses relataram mais tarde ver aeronaves americanas ao nível dos olhos com o convés, tão perto que podiam ver os rostos dos pilotos. Mais 17 bombas atingiram a água a 50 pés do casco do Musashi. Cada uma enviou ondas de pressão através de sua estrutura já danificada, abrindo novas rachaduras, alargando as antigas, sobrecarregando suas bombas. Às 16 horas, o Musashi tinha uma inclinação de 13 graus e estava afundando pela proa. Ele virou e afundou às 19 horas e 35 minutos, em 24 de outubro. O fato notável não foi que o Musashi afundou,
Ele havia sido atingido por cerca de 19 torpedos e 17 acertos diretos de bomba ao longo do dia. O fato notável foi que a análise pós-guerra dos relatórios de danos japoneses revelou que o dano de pressão abaixo da linha d'água, de quase acertos de bomba, contribuiu tanto para seu afundamento quanto muitos dos acertos de torpedo. Cada ataque na altura das ondas havia criado múltiplas fraturas no casco que comprometeram a integridade estanque em compartimentos inteiros. 3 dias depois, durante a batalha ao largo de Samar em 25 de outubro, a tática se provou novamente nas piores circunstâncias possíveis. Os porta-aviões de escolta do contra-almirante Sprague enfrentaram os navios de guerra e cruzadores de Kurita a queima-roupa. Os poucos bombardeiros de mergulho disponíveis fizeram ataques repetidos com qualquer munição que pudessem carregar. Bombas de 500 libras, cargas de profundidade, até suportes de bomba vazios para corridas de metralhamento. O capitão-tenente Edward Huxtable, voando do porta-aviões de escolta Kitcon Bay, fez 3 corridas separadas no cruzador pesado Chikuma, saindo abaixo de 300 pés a cada vez. A terceira corrida de Huxtable deveria tê-lo matado. Ele soltou sua última bomba de 500 libras a 250 pés. E quando ele puxou o manche para trás, as forças G comprimiram sua coluna tão violentamente que ele herniou 2 discos. Ele manteve a consciência apenas o tempo suficiente para nivelar a 40 pés acima da água antes que sua visão afunilasse e ele quase desmaiasse. Seu artilheiro operador de rádio, o radiotécnico de aviação de 3ª classe Robert Eckert, estava gritando no intercomunicador, certo de que eles iriam cair no oceano. Eles não caíram, mas por pouco. Huxtable passou os 6 meses seguintes em um hospital naval com dor crônica nas costas, que nunca se curou completamente. Ele foi um dos sortudos. A física de sair de um mergulho em alta velocidade em altitude extremamente baixa não deixa muita margem para erro. Quando você está mergulhando a 70 graus a 280 nós e você puxa o manche para trás com força a 500 pés, você está se submetendo a cerca de 6 a 7 Gs de força. Isso significa que seu corpo temporariamente pesa 6 ou 7 vezes seu peso normal. Um piloto de 170 libras de repente pesa mais de 1000 libras. O sangue escoa do seu cérebro em direção às suas pernas. Sua visão fica cinza nas bordas. Então se afunila para um ponto minúsculo. Então fica completamente preta se você segurar os Gs por muito tempo. Se você apagar por apenas 3 segundos a 50 pés acima da água, você está morto. O alferes Thomas Hay do Esquadrão de Bombardeio 5 nunca acordou. Durante um ataque contra posições japonesas em Rabaul, em 11 de novembro de 1943, ele forçou seu ataque a um destroyer a 400 pés antes de soltar. Pilotos atrás dele viram seu Dauntless subir bruscamente, nivelar por um momento a cerca de 75 pés, então capotar e bater de nariz no oceano a 200 nós. O avião desintegrou-se no impacto. Nem Hay nem seu operador de rádio sobreviveram. O relatório do cirurgião de voo listou a causa como provável perda de consciência induzida por G durante manobra de saída de alto G. Hay não estava sozinho. Entre julho de 1943 e agosto de 1945, a Marinha perdeu pelo menos 47 bombardeiros de mergulho e suas tripulações para acidentes durante ou imediatamente após corridas de ataque em baixa altitude no Pacífico. Esse número inclui apenas casos confirmados, onde a aeronave não foi atingida por fogo inimigo. Aviões que simplesmente voaram para a água porque o piloto não conseguiu completar a saída. O número real era provavelmente maior, porque no caos do combate, muitas vezes era impossível determinar se um avião caiu devido a danos de batalha ou incapacitação do piloto. O SBD Dauntless conseguia lidar com o estresse na maior parte do tempo. A estrutura era reforçada e a Douglas a projetou para suportar até 9 Gs em um mergulho. Mas o novo SB-2C Helldiver era uma história diferente. O Helldiver era mais rápido e carregava mais munição, mas tinha problemas estruturais que o atormentaram durante toda a guerra. O Helldiver do tenente William Jackson se desintegrou no ar durante uma saída a 600 pés
sobre as Filipinas, em 29 de outubro de 1944. A seção da cauda se separou da fuselagem e o avião caiu em parafuso no oceano. A análise de engenharia pós-guerra sugeriu que a estrutura havia desenvolvido fraturas por estresse de repetidas saídas de alto G e finalmente falhou catastroficamente. Então, havia o fogo antiaéreo. Sair a 500 pés significava que você estava voando direto e nivelado através da camada mais concentrada de fogo defensivo japonês. Os japoneses aprenderam a concentrar seus canhões leves, montagens de 25 mm e 13 mm, em baixa altitude, criando uma parede de rastilhos entre 50 e 1000 pés. Quando você saía do seu mergulho, você não estava zigue-zagueando ou evitando. Você estava em uma curva de 6G voando um arco previsível e cada canhão no navio podia vê-lo. O tenente Richard Best, o piloto veterano que havia colocado uma bomba no elevador do Akagi em Midway, viu pilotos mais novos morrerem dessa forma durante ataques no final de 1943. Eles vinham berrando, soltavam baixo como deveriam, então saíam bem no flak. Ele disse em uma entrevista de 1944 com historiadores da Marinha: "Os artilheiros no casco podiam contar os rebites em nossas barrigas." Best estava descrevendo algo que o comando de treinamento da Marinha não queria ouvir, mas não podia ignorar. No início de 1944, os esquadrões de combate estavam alcançando taxas de acerto que teriam parecido impossíveis 2 anos antes, mas também estavam sofrendo baixas que faziam os estatísticos se contorcerem. A questão não era se as táticas de baixa altitude funcionavam. Os navios de guerra japoneses afundados resolveram esse debate. A questão era se a Marinha podia eticamente treinar jovens pilotos para fazer algo que matava tantos deles. O capitão Alva Bernhardt, oficial comandante da Estação Aeronaval de Melbourne, Flórida, enfrentou esse problema diretamente em março de 1944. Sua base treinava pilotos de substituição de bombardeiro de mergulho, e ele tinha acabado de receber um memorando confidencial do Departamento de Aeronáutica solicitando contribuições para uma doutrina revisada de bombardeio de mergulho. O memorando incluía dados de combate. Esquadrões usando as saídas tradicionais de 1.500 pés estavam alcançando cerca de 14% de taxas de acerto. Esquadrões usando saídas de 500 a 800 pés estavam acertando 28% das vezes, exatamente o dobro, mas aqueles esquadrões de saída baixa também estavam perdendo aeronaves a uma taxa tripla. Bernhardt convocou uma reunião com seus instrutores de voo seniores. A conversa esquentou rapidamente. O capitão-tenente Frank Morrison, que havia voado em Midway e treinado pilotos desde o final de 1942, estava irredutível. "Não vou ensinar crianças a se matarem. Já estamos enviando eles para um moedor de carne. Agora você quer que eu mostre como voar para o oceano mais rápido." Morrison representava uma facção significativa de veteranos de combate que haviam sido rotacionados de volta ao serviço de treinamento. Eles viram muitos amigos morrerem. Eles sabiam o que estavam pedindo para esses garotos de 19 e 20 anos fazerem. Mas o tenente Raymond Moore, outro veterano de Midway, discordou. "Sabe o que realmente os mata? Errar o alvo. Errar significa que você tem que voltar. A cada ataque que você voa, suas chances pioram. Você quer que esses garotos sobrevivam? Ensine-os a acertar no primeiro passe." O argumento de Moore tinha peso. Estatísticas de combate de 1943 mostravam que pilotos que sobreviveram às suas primeiras 5 missões de combate tinham taxas de sobrevivência significativamente melhores depois. Fazer o trabalho rapidamente significava menos exposições ao fogo inimigo. O compromisso que emergiu de Melbourne e outras bases de treinamento no verão de 1944 foi essencialmente um sistema de 2 níveis. O treinamento de voo primário, a primeira exposição ao bombardeio de mergulho, ainda ensinava saídas conservadoras a 1.500 pés. Os alunos aprendiam a técnica básica, como mirar, como compensar o vento e o movimento do alvo. Eles construíam confiança e memória muscular sem aprender hábitos que os matariam se cometessem um erro. O treinamento de combate avançado para pilotos, seguindo para a frota,
era diferente. Na estação aeronaval de Fallon, Nevada, que abriu em julho de 1944 especificamente para treinamento avançado de ataque, os instrutores ensinavam técnica progressiva. Semana 1, saídas padrão de 1.500 pés. Semana 2, 1.200 pés. Semana 3, 1.000 pés. Semana 4, 800 pés para pilotos que demonstrassem precisão consistente e boa tolerância a G. A semana final incluía treinamento opcional para até 500 pés, mas apenas para voluntários que tivessem pontuado 90% ou mais nas corridas de 800 pés. A Marinha nunca impôs oficialmente ataques na altura das ondas por escrito. O Manual de Bombardeio de Mergulho atualizado, publicado em setembro de 1944, listava 1.200 pés como a altitude mínima de saída recomendada, mas incluía um parágrafo cuidadosamente redigido que observava: pilotos experientes operando contra alvos fortemente defendidos podem optar por liberar a munição em altitudes mais baixas a seu critério, entendendo que a altitude reduzida melhora a precisão, mas aumenta o risco de fogo inimigo e requer manuseio preciso da aeronave durante a saída. Esse parágrafo foi o mais perto que os advogados da Marinha lhes permitiram chegar de dizer: faça a coisa perigosa se você for bom o suficiente. Na época em que o Japão se rendeu em agosto de 1945, pilotos de bombardeiro de mergulho americanos haviam afundado ou contribuído para o afundamento de 18 navios de guerra e porta-aviões japoneses usando táticas que nenhum manual pré-guerra jamais havia autorizado. O custo em vidas foi alto. Mais de 120 tripulantes de bombardeiro de mergulho mortos em combate no Pacífico, com uma porcentagem desconhecida, morrendo de táticas de baixa altitude especificamente. Mas o impacto estratégico era incontestável. A Marinha Imperial Japonesa, que havia começado a guerra com a força de porta-aviões mais poderosa do mundo, terminou com efetivamente 0 navios capitais operacionais. E os bombardeiros de mergulho americanos foram o instrumento principal dessa destruição. O que tornou essa transformação notável não foi apenas a inovação tática. Os militares inovam constantemente durante a guerra. O que a tornou notável foi que a inovação veio de baixo para cima. Pilotos desesperados, não planejadores do Pentágono, descobriram que a água poderia ser transformada em arma. Comandantes de esquadrão, não almirantes, descobriram como explorar os esquemas de blindagem japoneses. Instrutores de treinamento, não escritores de doutrina, criaram o currículo que a tornou semi-sobrevivível. A Marinha Oficial reconheceu o que estava funcionando e relutantemente o legitimou, mas não o inventou. As implicações se espalharam mais rápido do que qualquer um esperava. Em 1946, o Departamento de Navios da Marinha dos Estados Unidos havia redesenhado completamente sua abordagem aos esquemas de blindagem para novas construções. Os navios de guerra da classe Montana planejados, cancelados após a guerra, tinham estudos de projeto mostrando cintos de blindagem estendidos que corriam significativamente mais fundo abaixo da linha d'água do que qualquer navio de guerra americano anterior. A blindagem não era apenas mais grossa. Ela foi reposicionada com base na suposição de que ataques futuros viriam de cima e explorariam os efeitos de choque subaquático. Outras marinhas prestaram atenção. Arquitetos navais britânicos, examinando navios capitais alemães capturados no final da guerra, notaram que projetos alemães do final da guerra haviam começado a incorporar esquemas de proteção subaquática mais abrangentes, sugerindo que a inteligência alemã também havia identificado a vulnerabilidade. A Marinha Soviética, construindo sua primeira geração de cruzadores e destroyers pós-guerra, especificou distribuições de blindagem que priorizavam a integridade abaixo da linha d'água, de maneiras que os projetos soviéticos anteriores haviam ignorado. Ninguém queria construir navios que pudessem ser abertos por bombas que nem sequer os atingiam diretamente. A tática também influenciou o desenvolvimento de armas. Os projetos pós-guerra de bombardeiros de mergulho da Marinha dos Estados Unidos, aeronaves como o AD Skyraider,
Foram construídos com estruturas mais fortes, especificamente classificadas para cargas G mais altas durante saídas em baixa altitude. A suposição não era que os pilotos poderiam sair baixo. A suposição era que eles o fariam porque era isso que funcionava. Os engenheiros projetaram em torno da realidade do combate em vez da doutrina de tempos de paz. A era a jato complicou tudo. Em 1950, aeronaves de ataque a jato estavam entrando em serviço, e elas tinham um problema. Jatos não faziam bom bombardeio de mergulho. As velocidades mais altas tornavam o bombardeio de mergulho preciso quase impossível. E sair de um mergulho de 70 graus a 450 nos despedaçaria a aeronave ou mataria o piloto pelas forças G. A solução foram armas diferentes, bombas guiadas, foguetes, mais tarde munições guiadas de precisão. Mas a lição fundamental permaneceu. Aproxime sua arma da água. Explore a física do choque subaquático. Acerte o navio onde ele é vulnerável abaixo da linha d'água. Em 1982, durante a Guerra das Malvinas, um piloto argentino de A4 Skyhawk lançou uma bomba de 500 libras em altitude extremamente baixa contra o HMS Antelope. A bomba acertou a água ao lado do casco da fragata, penetrou através da chapa lateral ainda debaixo d'água e detonou dentro do navio. O Antelope se partiu e afundou. 40 anos após o Mar de Coral, a física ainda funcionava. Os pilotos de Dauntless, que primeiro saíram na altura das ondas, não sabiam que estavam reescrevendo a doutrina de guerra naval. Eles estavam apenas tentando afundar os navios que haviam sido enviados para destruir. Mas o desespero tem uma maneira de revelar verdades que o planejamento de tempos de paz perde. Às vezes, as melhores táticas não são as seguras. Às vezes, a sobrevivência significa aprender a fazer a coisa perigosa competentemente. E às vezes, o preço da inovação é medido em jovens que nunca voltaram para casa.